Agora sim, muito boa noite a todos. Boa noite ao nosso mestre, professor que ministrará a aula hoje, professor Aloísio, ao nosso convidado especial, professor Holanda. Bom, hoje começamos a primeira série, né, das aulas ao vivo do curso de Fundamentos de Logística, Infraestrutura e Ambiente Portuário. Está na sua sexta edição da Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos. Queria dar as boas-vindas aos alunos e emitir alguns avisos aqui, que o curso continua com as inscrições abertas. As informações podem ser obtidas pelo site do CENEP, né, cenepsantos.com.br. Também temos um grupo de WhatsApp para aqueles que já estão inscritos no curso, e as aulas serão gravadas. Essas aulas, sim, serão contabilizadas como frequência para a emissão do seu certificado. Essa nossa aula ao vivo hoje é uma aula opcional, é a oportunidade que você tem para interagir com o professor, tirar dúvidas, temos também os nossos convidados e assistir esse debate. Então, eu não quero me alongar mais, vou passar a palavra, então, ao professor Aloísio. Professor Aloísio, seja bem-vindo à sua casa, que é o CENEP, né? E a aula é sua. Bom, muito obrigado, professor Alexandre. Seja também bem-vindo, professor Holanda, e a todos convidados, a todos presentes, aos alunos que, com eles, é que nós vivemos muito, né? Então, eu só quero falar rapidamente que são 28 aulas gravadas, que estão disponíveis sucessivamente nas sextas-feiras, né, oficialmente na segunda, mas já na sexta-feira essas aulas já começam a ficar disponíveis, e o acesso a 21 aulas representa 5% das 28 gravadas, e dá a oportunidade de ter um certificado da Fundação Centro de Excelência Portuária, CENEP Santos, né? Então, bem-vindo a todos novamente. Por favor, pode fazer a exposição aí, professor, e eu vou passar rapidamente. Vou botar em... Bom, o sumário dessa aula, né, é sobre os sistemas e os subsistemas com os componentes e os modelos portuários, de uma rápida apresentação, né? Vamos... Eu não estou conseguindo aqui passar, né, professor? Tá. Vamos falar rapidamente desse projeto, que é do Núcleo de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Portuária. É um grupo difuso, né? Tem centenas de professores e trabalhadores também, vários segmentos portuários que participam dele. Isso foi criado em 1999, como está na aula, e o nosso foco é chegar lá em 2030 como uma universidade corporativa portuária. Então, o professor não... Tá bom. Bom, a gente falou da bibliografia, né? O livro-texto aqui principal é esse de Engenharia Portuária, é um livro-texto que nós já falamos, tem muitas formulações, mas é um livro em torno de 1.500 páginas, muito fácil e bom e saudável de ser lido, né? De ser entendido, porque ele está muito contextualizado. A próxima, por favor. Bom, falar de porto, né? A gente tem que saber que porto, como qualquer empreendimento, ele precisa de política, né? Que a política é que dá uma garantia e perenidade ao empreendimento, especialmente ao empreendedor, seja ele privado ou público, né? Ele tem que ter mercado. O porto para peixeiro, o porto até de gelo, ele, se ele não tiver o mercado, ele não tem por que estar existente, né? A localização de um porto é também um dos itens muito importante, a configuração, os acessos, né, os vários acessos e egressos. Esse nome em acessibilidade é muito do professor Nicolau Walda, que ele fala que tem acesso e tem que ter o egresso, né? Então, o nome em acessibilidade
denominar tudo isso? O dimensionamento do porto, né? Inclusive saber que o futuro da expansão de porto, então ter um dimensionamento já próprio para isso, os equipamentos próprios, né? Desde de uma simples paleteira ou uma pá, a um equipamento de grande porte como os portenhos, né? As instalações, edificações, armazéns, silos, tanques, os vários tipos de recursos, né, que os portos têm que ter, os insumos, energia, comunicação e o capital humano, o mais importante, né? O porto, praticamente, ele é um terminal de transporte de carga e descarga, como está aí descrito, né? E que nós precisamos que seja usado como pulmão. Ele não tem função reguladora, tanto de estoque como de preço. E o gerenciamento. Esses três componentes, praticamente, chama-se logística. São os três componentes básicos de logística, né? Transporte, armazenamento e gerenciamento. E ele, então, é um terminal de logística para o comércio, exportação e importação, a um custo atrativo para o mercado, né? Ele não pode ter um custo muito alto. O próximo, por favor. Bom, nós falamos aqui, infelizmente não está entrando aqui no meu sistema, e aí não está tendo essa movimentação. Mas o porto foi definido na aula, ele é um sistema, né, tanto terrestre como aquaviário, as duas pontas, né? E os subsistemas aqui dentro, né, que dentro do porto, os subsistemas terrestres, o aquaviário e centenas de outros subsistemas, milhares de outros componentes, onde ele tem como objetivo principal a sua operação e uma política própria para ele sobreviver. Em frente, por favor. A importância do porto é que, praticamente, em termos de volume físico, em toneladas, ele movimenta milhões, bilhões, trilhões de toneladas entre vários países salientes, já costas oceânicas, marítimas, fluviais, lacustres, etc. Nós vemos nessa figura que a grande parte, a grande ligação está no leste-oeste, porque é onde estão as grandes economias do mundo. Quer dizer, então já tem aqui um forte indicador do que é porto, né, de sua importância. É a economia. A economia, estando próximo a um centro econômico, dentro de uma área de influência econômica, já é forte. Como é o caso aqui dos Estados Unidos e da China, que aparece bem nessa rota leste-oeste, né? A rota norte-sul também tem sua importância, onde o Brasil praticamente se situa, e mais de 95%, eu acho que na próxima figura a gente já vê isso, aparece essa rota e a sua importância em movimentação. A próxima, por favor. Nessa foto aí, nós verificamos que os portos brasileiros estão movimentando quase 500 bilhões de dólares FOB, né? Isto, em termos de PIB, não é equivalente ao PIB, mas um número só de referência. É 25% do nosso PIB, né, que equivale a 2 trilhões de dólares, né, se fizer essa conversão aí de real para dólar, né? Então, aproximadamente, a grande importância também é que não é 25%, mas, com certeza, está acima de 20%, porque a exportação nem toda ela é PIB e a importação muito menos, né? A próxima, por favor. Aí a movimentação que o Brasil faz em movimento físico, né, chegar a 1,3 bilhões de toneladas, e aí a disposição desse comércio de longo curso, de cabotagem e também o rodoviário, né? De uma certa forma, a cabotagem, nós temos um grande nicho, né? O longo curso, o Brasil não está mal, mas na cabotagem, especialmente na cabotagem de alto valor agregado, de container, por exemplo, está muito mal. Mas, de qualquer forma, a grande importância dos portos no Brasil é que eles estão movimentando mais de 1,3 bilhões de dólares FOB por dia, né? O próximo, por favor. E quando nós falamos em logística, nós falamos praticamente nesse estoque, que é o armazenamento, no transporte, na armazenagem.
mas há uma determinação para que essa logística possa reduzir, especialmente, o custo, porque no Brasil nós temos um peso muito grande desse custo, né? É que ela esteja integrada, quer dizer, a logística interna de um porto esteja integrada à logística terrestre, que, por sua vez, está agregada a uma logística de uma fazenda, de uma fábrica, quer dizer, ela toda integrada. E, acima disso, a cadeia de suprimentos, que não basta ter somente essa logística integrada, mas ela precisa estar interagindo. E ela interage praticamente por essa cadeia de suprimentos que nós comentamos bastante na aula. Próximo, por favor. A cadeia de suprimentos está aí praticamente representada nesse modelo analógico, e nós até vamos falar um pouco desses modelos, entre o produtor e o consumidor. Normalmente, quando nós entramos em um supermercado ou numa loja, nós temos várias mercadorias que saíram do Porto do Brasil, está lá no porto, chegou no Porto de Nova York e está lá num supermercado dessa cidade, e vice-versa, né? Então, essa cadeia de suprimentos ele é muito importante para todos nós. Próximo, por favor. E também a política, como nós falamos, né? Nós temos aqui a Constituição brasileira, que é a nossa estrela, e em torno dela girando toda essa política, né? Desde a própria lei dos portos, os tratados internacionais, nós temos aí um intercâmbio muito forte com a Bolívia e com o Paraguai, e isso é feito através desses tratados internacionais, a parte ambiental, né, o Plano Nacional a Política Nacional de Meio Ambiente, as leis de crimes ambientais, lei do óleo, a LESTA, que é a lei que cabe à Marinha de Segurança do Tráfego Agroviário, a própria legislação também da cabotagem, os adicionais de frete que provocam e fomentam inclusive a própria indústria naval, mas especialmente a nossa navegação brasileira, né? O operador de transporte, o decreto aduaneiro, em que tem os órgãos anuentes atrelados, e com isso funciona com maior facilidade o órgão aduaneiro liberando uma mercadoria em que ele pode estar preso a por exemplo, um explosivo ao Ministério da Defesa, né? O Exército especialmente, e que tem isso como um órgão anuente. A dragagem, praticamente os portos vivem bastante, sempre tem mais dragagem. As nossas agências reguladoras, no caso, a transporte aquaviário, a nossa Secretaria de Portos e Aeroportos, o Ministério também de Portos e Aeroportos. O próximo, por favor. Eu estou correndo um pouquinho, mas... Na parte aquaviária, nós temos uma das grandes referências nossas, são as cartas náuticas, né? Que dão vários indicadores para que a costa brasileira, mas especialmente os portos, tenham homologado a sua profundidade, as condições de navegação, os riscos, os perigos, as várias restrições que têm essas costas, né? E um outro documento, o próximo, por favor, as nossas tábuas de marés. As tábuas de marés são, como também nós falamos bastante nas aulas, e eu vou até propor que a gente tenha esse PPT de forma disponível também para os alunos, não só esse, mas o das 9 partes das aulas, para que tenha as facilidades de leitura, desse entendimento, né? E as tábuas de marés que nos dão, hoje é dia 7, né? Nós estamos ainda praticamente numa lua de maré de pré-mar e de baixa-mar mais significativas nas costas aí, especialmente oceânicas e marítimas, né? A gente sempre chama atenção oceânicas, porque na costa brasileira nós temos o Oceano Atlântico, né? Nós não temos na costa brasileira, embora a gente fala assim muito tranquilamente e popularmente, de modo até vulgar às vezes, o mar brasileiro. Nós não temos mar, né? Mas, então, hoje, como é dia 7, nós ainda estamos com a lua nova, foi ontem, né? Dia 6, e nós estamos ainda numa lua de maré de Cisília, quando nós temos, né, de um modo geral, essas marés de até 1,40 m,
e às vezes até negativa, né? Até menos 0,01, menos 0,02, tá? Isso depende alguma coisa também da maré meteorológica. Então, essa é a importância dessas tábuas de marés para o esporte, porque os navios podem entrar, no caso de Santos, por exemplo, sempre que a maré está acima de 1 metro, é permitido, né, pela autoridade marítima, os navios já entrarem com mais 1 metro de calado. Quer dizer, o calado operacional do Porto Santos é 13,5 metros, passa a ser 14,5 metros, com uma profundidade de projeto de 15 metros, e ele passa a ter 16 metros com essa magnitude de marés acima de 1 metro. Próximo, por favor. Aqui um fato importante que eu chamei a atenção das aulas é que, a partir de 2008, a despeito das quantidades de escalas chegarem a quase 6.000 escalas, né, no ano de 2008, ele foi decrescendo, apesar do crescimento do volume físico. E por que isso? Por causa do aumento da dragagem, por causa do aumento da profundidade do porto, nesse caso em particular, do Porto de Santos. E agora ele volta a crescer, essas escalas retornaram a crescer, em função de que aquela dragagem de 15 metros ela está parada já há alguns anos e está tentando retornar agora para uma profundidade de 16 metros. Isso aqui é uma peculiaridade que eu deixei, inclusive, para nós discutirmos. O próximo, por favor. A geometria das vias hídricas, né, a gente chama as vias hídricas, vias aquaviárias, vias terrestres, né, porque também são vias, né, de acessibilidade, de acesso e egresso de embarcações, tanto navios, como lanchas, como até um stand-up, às vezes. Né? Então, isso envolve vários fenômenos, né, como as ondas e marés, especialmente as ondas. As ondas são principais fenômenos para construções costeiras, como portos, né? E sempre estão sujeitos a marés. E a maré não deixa de ser uma grande onda, né? Uma onda comprida, essas marés que nós falamos aí, que estão construindo dessas tábuas de maré. Né? A salinidade, as intrusões salinas, que nós falamos, como é que isso funciona. Aqui nós vamos falar também. Os ventos têm uma predominância na questão das marés meteorológicas, a pressão um pouco menos, temperatura, e até os aspectos biológicos, químicos, físicos e geológicos dessa geometria das vias hídricas. Né? O próximo, por favor. Uma tensão sempre muito grande, como aconteceu no Canal de Suez, mas em vários portos brasileiros já ocorreu isso, num trecho mais estreito. Né? Então, sempre há um tipo de restrição maior nos trechos mais estreitos, né? Que ficam sujeitos, às vezes, a um aborroamento ou às vezes, até um fechamento de canal, como já houve aqui em Santos e em vários portos no mundo todo. Próximo, por favor. A Lua, né, como a gente falou, a atração por gravidade, né, a primeira lei de Newton expõe muito isso, né, é que causa essas variações de marés, né, pré-mar, baixa-mar, inclusive as marés de estofa. Né. Aqui a gente ilustrou como se fosse o Sol ali em amarelo, a Terra, e aparecendo a Lua cheia. Né. Estando no mesmo plano, é sempre uma Lua cheia ou uma Lua nova. Se estiver na reta, no plano correto, numa mesma reta, dá-se o eclipse. Né? Então, próximo, por favor. E, como nós falamos também, a maré meteorológica. Ela também tem grande influência, principalmente por causa dos ventos. Os ventos são os grandes causadores de ondas no mundo todo. Né? Nós temos casos excepcionais de placas tectônicas, né? Mas que é a causa do tsunami, às vezes algum tipo de explosão, mas são os ventos que geram mais de 99% das ondas nos mares, nas lagoas também, né? Lagos, e especialmente nos oceanos. Né? Então, os ventos, ele represa, eleva e reduz maré, né? Como nós também explicamos. E as pressões, muito pouca, mas a baixa pressão, ela sobreleva a maré. Né? Nós estamos tendo uma pressão muito baixa, ela ajuda a sobrelevar a maré. E se a pressão é alta, ela rebaixa a maré. E tem outros componentes aqui
com muito pouca influência nas marés meteorológicas. O próximo, por favor. Infelizmente, não apareceu aí, porque eu não consegui aqui fazer a transmissão dessas figuras, mas nós falamos na aula, né, que é o fundo, a declividade do fundo do litoral que gera essas ondas progressivas, né, a onda deslizante, ou essa onda mergulhante, né, essa onda aqui da direita e as ondas deslizantes, a onda progressiva do lado esquerdo. O próximo, por favor. O outro caso também é muito importante para todos os portos é a questão da lama fluida, né? O que dá condições de um fundo náutico em que, desde que isso seja feito com uma pesquisa que seja validada e comprovada junto à autoridade marítima, no caso do Brasil, e também com outras instituições, a própria área de ambiente, né, meio ambiente, né? Então, a gente consegue aqui com a lama fluida, desde que uma pesquisa que valide isso, um maior calado operacional e podendo reduzir dragagem. O próximo, por favor. Aí também aparece, num caso da inclusão salina, que tem uma importância muito grande, à medida que nós aprofundamos um acesso hídrico, né? A gente altera essa parte da entrada da água salgada e a da saída da água doce, né? Então, na figura de cima, uma vista de planta, como se a água estivesse entrando ali pelo oceano, no caso do Brasil, né? O mar, na Galileia, ou outros países, né? Outros locais, outras regiões. Então, a água saindo, a água doce por cima e a água salgada entrando. Quer dizer, quanto mais aprofundado for essa via hídrica, com certeza essa água oceânica, essa água salina, adentrará mais ainda nesse acesso hídrico, nesse acesso de navegação, né? Então, em Santos, por exemplo, no Alto Cubatão, a gente tem ali uns problemas já há muitos anos da entrada dessa água salgada e que pode causar, às vezes, um processo de coleta de água para trocadores de calor, por exemplo, tem que alterar a engenharia desses equipamentos. O próximo, por favor. Aí também, por falta dessa questão da mobilidade das figuras, os vários elementos que são pelas normas que nós citamos na bibliografia, por exemplo, a PIANC, né, que é uma norma internacional, em que o Brasil internaliza isso através da Associação Brasileira de Normas Técnicas, os calados operacionais em relação à profundidade. Nós chamamos muita atenção disso aqui por causa da relação entre a profundidade, que é a via hídrica que possui, e o calado operacional, que é o navio que possui. Então, o navio tem calado e a via hídrica ele tem uma profundidade de projeto, normalmente, ou então, dependendo do tipo de embarcação, ele tem uma profundidade até natural, né? Mas, normalmente, todos esses elementos são considerados. O próximo, por favor. Mesma coisa para a largura do canal, em relação à largura do navio, os vários fatores que concorrem para que ele tenha uma largura de segurança e normalizada pelas normas brasileiras, indicadas normalmente pela PIANC, que é a norma internacional. O próximo, por favor. As bacias também de evolução, né, tem essas regras, né, das normas brasileiras, né, que uma bacia, para se fazer uma evolução, ele tem que ter, no mínimo, 4 vezes esse raio, né, o ótimo seria 8 vezes esse raio do giro do navio, e mais a ajuda das máquinas e do leme dos rebocadores. Próximo, por favor. As defensas têm esse papel de absorver a energia numa atracação, numa desatracação. As embarcações pequenas dispensavam as defensas em grandes portos, como Santos, por exemplo, né? Até uns
40 anos atrás, navios até depois total, eles não dispensavam a defesa, a não ser em casos excepcionais, em terminais de inflamáveis, produtos perigosos, etc. Mas, numa movimentação até de container, até os anos de 1980, muitos portos ainda não possuíam esse tipo de equipamento. O próximo, por favor. As amarrações de navios, a função dos cabos, nós falamos bastante também sobre isso, né? Os cabos que auxiliam a atracação, desatracação, a puxada do navio, as mudanças do navio, né? E as várias funções desses cabos, né? Os cabos lançantes, os cabos de través e os cabos spings, né? Isso pode ser revisto, inclusive, como está sendo atualmente, em vários portos, e aqui, inclusive aqui em Santos, junto à Autoridade Marítima. Próximo, por favor. Quando a gente entra na parte terrestre, né, aqueles componentes terrestres, nós verificamos que os portos em geral, mas os portos de multifunção, como Santos, eles estão melhorando essa matriz de transporte, né, reduzindo a rodovia, aumentando a ferrovia e cimentando a dutovia, né, por uma questão muito de capilaridade, né? Tem vários exemplos nas aulas nós citamos isso. O próximo, por favor. Os componentes dos sistemas terrestres são todos esses aí e muito mais, né? Mas nós falamos neles nas aulas. O próximo, por favor. Um fato muito importante aqui é a denominação que se fala muito, né? Às vezes o público em geral nunca ouviu, mas junto ao cais a gente vê muito serviço de capatazia, que é essa relação praticamente entre o transporte do armazém até o costado do navio e vice-versa, né? Então, isso envolve vários tipos de controle na cargos, as conferências, as inspeções, a lista de mercadorias perigosas, todos uma série de outros componentes. O próximo, por favor. Os equipamentos, uma série de equipamentos, são milhares de equipamentos, mas, por exemplo, um portainer, hoje, substitui vários guindastes elétricos de pórticos de 40 anos atrás, né? Então, são uma quantidade, além dos próprios equipamentos, os instrumentos, né? Desde as balanças, os ganchos, os olhares, o cabo de aço, quanto ele é importante como também um apetrecho dentro de um porto. O próximo, por favor. Pode ir passando, são os vários equipamentos que a gente mostra também nas aulas, muito mais do que estamos aqui, só para a gente não avançar muito no tempo, para darmos tempo. Então, os embarcadores, o próximo, pode ir passando, por favor. Os equipamentos, inclusive, nesse caso aí, nesses terminais, com um nível de automação muito grande, né? E os controles, todos eles hoje, pode ter um terminal sem ninguém, pode parar aí, por favor, mas sem ninguém no costado, mas com uma cadeia de instrumentos de um pessoal treinado para manusear todos aqueles sistemas de automação de um caminhão sem operador, mas tem ali atrás uma série de mercado de trabalho, de instrumentos, de componentes para que isso opere. Um fato muito importante é o modelo de porto concentrador. O que é esse porto concentrador? Ele né? Nada mais do que uma combinação do transporte costeiro, né? Seja ele no Brasil, mas na costa oeste ou leste dos Estados Unidos, ou ao longo dos países membros da União Europeia ou na China, né? Combinando com a operação de longo curso. A próxima figura por favor, pode passar. É um modelo analógico disso aí, né? Então, o navio de longo curso descarregando suas cargas para esse modelo de porto concentrador, que, por sua vez, carrega os navios costeiros, né? Que, por sua vez, também descarrega as cargas costeiras para esse porto que vão embarcar nos navios de longo curso. O próximo, por favor. A parte política é sempre importante, isso aí
foi um trabalho de pesquisa que foi feito em 15 portos da União, em 15 países da União Europeia, né? E em que foi verificado que a parte política é muito importante, porque ela é que dá garantia de perenidade, especialmente a política de gestão, que gera metas para o gestor, que acaba até por lei ou por simples regras, ele tendo garantia para cumprir as metas deles, de ter total domínio das condições financeiras e de administração da empresa, né? Isto falta muito ainda no Brasil. Por favor. Os indicadores de Porto Concentrador, né? Nas aulas de vocês aparece essa movimentação, né? Como é que isso é feito, mas os indicadores de política, né? Como a gente já falou, a questão ambiental, profundidades. Então, a Roterdã, embora não seja o porto mais importante do mundo hoje, inclusive na movimentação de containers, né? Mas ele é uma referência acadêmica muito grande, né? Porque sempre foi pioneiro e tem grandes universidades no entorno do porto de Roterdã que dão muito apoio para essa parte também acadêmica. Então, ele é referência, inclusive, para o Brasil. O próximo, por favor. Então, as nossas referências de Santos, por exemplo, se expandir para águas profundas, está muito no porto de Roterdã, embora o porto de Xangai, o Xangai Internacional, seja o mais importante do mundo, movimenta 50 milhões de contêineres equivalentes de 20 pés, da unidade inglesa TU, né, como metros de deslocamento, né, o S é de segundo, o TU é aplicado em movimentação de contêineres equivalentes a 20 pés. Né? E os indicadores de Santos para isso aí são esses que nós falamos também na aula, mas especialmente a questão política e a questão econômica. Santos está nas áreas de mais ricas e de hinterlândia, na proximidade de um porto. Então, Santos ganha por causa disso, né? E tem essa exigência de, no futuro, ele também ser um porto em águas profundas, né? E não mais só em 17 metros, como está previsto inicialmente, hoje com a atual 15, mas o indicador, a princípio, aponta para o máximo de 17 metros, e quanto maior o porte do navio, maior a economia de escala, menor é o custo, e todos ganhamos com isso, e essa é a facilidade que tem naquela rota leste-oeste, que aqui na nossa norte-sul não é tanto. Né? O próximo, por favor. Então, os vários tipos de modelos que nós trabalhamos para esse planejamento, né? E hoje trabalhamos muito com esses modelos híbridos, que é a combinação dos modelos físicos com os modelos numéricos, né? E isto nos facilita muito. Os modelos numéricos vieram acelerar, inclusive, a observação que os pesquisadores precisam fazer, por exemplo, de verossimilhança, num modelo físico de uma costa, de uma baía, de um lago, etc. E isto, infelizmente, não foi aplicado nesse desastre de Rio Grande do Sul. Né? Próximo, por favor. Aí, nós terminando, né, nós só queremos chamar novamente a atenção do que é a área primária. A área primária não é recinto alfandegado, não quer dizer que nessa área esteja autorizado a movimentação de mercadorias, pode ser até no caso excepcional, mas não está autorizado, a princípio, a movimentação de mercadorias de longo curso. Né? Então, há uma discriminação entre área primária, junto às fronteiras, aeroportos e portos, né? Portos aquaviários, lacustres, etc., né? Como dos recintos alfandegados. O próximo, por favor. Então, um recinto alfandegado aí já está autorizado pela autoridade aduaneira, que é ela que autoriza, né, a que aqueles recintos possam movimentar mercadorias em trânsito ou de uma forma para ele sofrer uma liberação, ou mesmo para receber uma mercadoria ou embarcar que venha de um outro recinto, que não é área primária, por exemplo, de uma zona secundária,
que vinha para um porto que tem esse recinto aduaneiro homologado pela autoridade, né? Então, terminamos por aqui, né? O próximo, por favor. E eu fico aí para os comentários e as conversas que nós podemos manter, né? Professor, obrigado pela aula. Eu vou colocar aqui uma pergunta do colega que está assistindo, né, o João Pedro. Ele perguntou ele perguntou se o túnel Santos-Guarujá pode ajudar com o porto. Essa pergunta é muito interessante. O senhor vai explorar bem isso nas acessibilidades, né? Então, gostaria aí da sua explicação para o João. Foi boa essa pergunta, viu? Nós somos críticos ao porto a despender valores com o túnel. Esse túnel, nesse caso específico, tem túneis que não. Tá? Tem essa ligação a seco, entre margens, né? Tem muitas que não são, são dispêndios que cabe ao porto. O túnel Santos-Guarujá, essa ligação a seco entre as margens do Porto de Santos, isso é uma obra de mobilidade urbana. Desde 2009, isso nós já falamos, foi um dos trabalhos, inclusive, do Núcleo de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Portuária. Foi feito um trabalho junto com o Laboratório de Pesquisas em Operações de Transporte da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com o nosso saudoso professor Nicolau Valda, né? Nós fizemos essa pesquisa mostrando que a travessia de origem e destino de veículos para e do porto é muito pequena em relação à demanda das cidades, né? A demanda das cidades tem uma movimentação superior a 100 mil movimentos, enquanto a do porto é menos de 4 mil. Então, é muito mais uma obra, é um componente, sim, claro, né? É um componente que está ali dentro do porto, né? Mas essa liga que é uma demanda por 100 anos praticamente, né? Mas ele é uma demanda de mobilidade urbana. Então, é a cidade, é o Estado e a União, claro, né? Mas não o porto, não é uma obra do porto, né? Excelente. É bom fazer essa crítica, né, professor, para identificarmos realmente que essa é uma obra, claro, que auxilia a mobilidade urbana e, em decorrência, né, os próprios trabalhadores portuários, essa ligação seca entre as margens. Turma, estamos aqui com um dos maiores especialistas em operações portuárias da região do Porto Santos. Eu queria convidar o professor João Holanda a se juntar a esse debate. Professor Holanda, boa noite. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite, professor Luiz. Professor Luiz, eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Vai sair um pouquinho aí do que o senhor explanou aí na sua aula, magnífica aula, tá? Sempre quando tem oportunidade eu gosto de prestigiá-lo, o senhor sempre traz alguma novidade, algum conceito novo, uma visão. Mas eu vou sair um pouco para um tema que já teve destaque alguns anos atrás no Porto de Santos e desapareceu, que é a questão voltada aí para a nossa Amazônia Azul, a zona econômica exclusiva. Nós somos um dos maiores portos aqui da América Latina, né? América do Sul, e nós temos aqui praticamente, inexiste aqui no Porto de Santos algo ligado ao offshore, ao apoio marítimo. E é algo que cresceu muito no Brasil nos últimos anos aí com o pré-sal. Teve, claro, alguns problemas aí ligados aí a assuntos políticos,
mas o ano passado e esse ano está voltando com toda a força aí a movimentação no pré-sal. Então, a minha pergunta ao senhor, qual é a sua visão, por que o Porto de Santos ele não alavancou essa atividade, já que tinha grandes possibilidades para isto, inclusive com a instalação da Petrobras aqui na nossa região? O apoio de supply, né, ele tem uma demanda também, como um porto tem, em função do mercado, em função dali das condições, da proximidade e de toda aquela cadeia de suprimentos também que auxilia, né? Então, aquela região do Rio de Janeiro, ali, o estado do Rio, em Macaé, ele é famoso em ter esse mercado já há muito tempo. E há uma questão também do supply, ele tem uma facilidade ali por Macaé muito maior do que aqui em Santos. Santos tem também. A gente tem até terminal que tentou dar apoio de supply, terminal forte, né, internacional, né, aqui não dentro da área do Porto Organizado, né, nem dentro da poligonal, mas além desse terminal, tem outros também que dão muito pouco, né? Mas o Porto Santos ele não é assim tão não tem a sua hinterland, né? A sua influência da parte de supply em termos da plataforma, inclusive da Bacia de Santos, né? A Bacia de Santos ela tem proximidade muito mais com Copacabana, por exemplo, no Rio de Janeiro, do que aqui com Santos, né? Então, as plataformas estão muito mais próximas ali da própria Bacia de Santos, não estou falando a chamada, que parece que essa bacia está ligada à cidade de Santos. Não, né? Essa bacia tem o nome de Santos porque foi Santos, toda a Bahia, etc., né? Sempre que Bahia de Todos os Santos, né? A Bahia de Santos, e quer dizer, Santos é um nome assim muito hospitaleiro, né? Muito bom de ser dado, né? Um nome carinhoso até, né? E isto também foi dado para essa bacia. Mas essa bacia, em termos de plataformas, ela está muito mais para o Rio de Janeiro, especialmente Macaé, aquela região ali que tem, inclusive, um dos maiores ganhos com isso, não só por causa do supply, mas também por causa ali do entorno dessa região, inclusive os voos de helicópteros saem uma quantidade enorme dali daquela proximidade, muito mais daqui do que em Itanhaém, até mesmo aqui desse aeroporto chamado aqui em Guarujá, que era um aeroporto para treinamento de helicópteros, e não foi tão assim também demandado para esses voos de helicópteros, né? Tem aí, inclusive, tem muito mais voos, né? Eu não sei, eu acho que parece que até esse nosso aeroporto ele está já há algum tempo até parado, né? Mas também não tem essa demanda, né? Porque essa Interlândia, mesmo essa Interlândia oceânica, ela não tem esse atrativo, não tem esse mercado, não tem uma localização em que Santos seja um bom assim fornecedor para o supply, né? Então, eu penso o seguinte, ouviu, professor? Eu acho que Santos tem e vou até falar um pouco mais, né? Pela importância do Porto Santos, da sua área de influência, que é terrestre, especialmente por causa do estado de São Paulo, né? Mas tem Mato Grosso, tem Goiás, até um pedacinho do Rio, até um pedacinho lá da Bahia, mas nós recebemos carga do Acre, né? E por causa de uma série de outras condições, inclusive de qualidade, né? Os navios que acessam ao Porto de Santos, é um trabalho que, inclusive, nós fizemos também no Naporte, numa pesquisa, mostrando que as linhas de navegação
têm uma preferência por modelos de hierárquicos de cluster, né? Elas têm uma preferência para o Porto Santos. Então, Santos passa a ser o porto, não é o maior porto brasileiro, né? A Vale tem um movimento muito maior do que Santos, né? Mas, em termos de valor agregado, 35%, né? Nós estamos na aula, está isso demonstrado, né? 35% da nossa corrente de comércio, ou seja, em 2023, em 2022, fizemos 174 bilhões de dólares FOB em 500 bilhões. Em 2023, o Santos fez 166 bilhões, caiu, né, um pouco, caiu em torno de 8 bilhões de dólares, né? Mas o Brasil também caiu, né? E em 481 bilhões de dólares FOB do Sistema Portuário Nacional. Quer dizer, é um porto, em termos de hemisfério sul, o mais importante, não é o maior. Até porque também lá na Austrália, aquele de minério é maior do que a Vale até, né? Então, em termos de volume físico, nós não somos o maior, mas em termos de que interessa, porque a gente, se nós pudermos dar preferência a exportar um veículo, né, um automóvel, um caminhão, é muito melhor do que exportar 10 milhões de toneladas de minério, né? Então, esse valor agregado, que é muito bom, e a nossa área de influência é muito terrestre. A nossa área oceânica, mesmo com a Bacia de Santos, com a proximidade aí que tem, o próprio nome, ela não é Bacia da cidade de Santos, é o nome dela, que é Bacia de Santos, né? Então, ela tem essa propriedade, né? Eu não sou... Professor Holanda, plataforma. Professora Holanda, alguma réplica nessa? Não, professor Luiz, perfeito aí nas suas colocações. Eu poderia fazer outra pergunta, professor Alexandre? Claro. É uma curiosidade, professor Aloysio. Eu já vinha ver um presidente da Codesp, ele já falou uma vez, ele levantou essa bandeira, eu acho que foi em 2012, por aí, a respeito de nós evoluirmos para o mar, né? Santos se tornar um porto offshore. E eu vi na sua apresentação, não foi a primeira vez, eu acho que o ano passado o senhor já falava nisso, falava em um Santos offshore. Eu vejo muito poucos falando sobre isto. Pelo contrário, né? O Porto de Santos, em alguns anos aí atrás, ele optou em não se tornar um porto offshore, mas sim um porto interior. Ele começou a construir terminais de contêineres avançando para dentro do estuário e não para fora do porto. Eu gostaria, então, que o senhor explicasse mais, né, qual é a sua visão em relação a essa condição do porto, né? A sua visão offshore e a realidade política ser outra. O senhor é capaz aí de nos dar uma breve explicação sobre isto? Com a sua ajuda, sim. Com a ajuda dos presentes aí, dos alunos também, né, que quiserem se manifestar sobre isso, do professor Alexandre. Tá? Por quê? O que acontece? Né? O Porto de Santos ele tinha na barra uma profundidade natural inferior a 8 metros. E o porto ele é localizado num canal sinuoso e estreito. Um dos riscos nossos que já ocorreu, eu me lembro daquele navio Bebedouro, que quase fechou o canal, né, nos anos 2000, no início dos anos 2000, né, ele entrou com bico, inclusive o bico dele aparecia na pista de rolamento da pista da praia, né? Então, ele é um porto estreito, e ele está sendo aprofundado de menos de 8 metros para 15 metros e mais as folgas que tem que ter, né? 15 metros 40, 15 70, para dar aquela segurança de profundidade de projeto para o calado operacional de 13,5 metros, né? Hoje. Né? Alguns trabalhos apontam, não está validado ainda, por isso que é perigoso nós falarmos que o limite de aprofundamento de Santos é 17 metros. Né? Mas está, inclusive, até no plano mestre isso aí, não sei por que então a secretaria pegou isso
e colocou lá 17 metros, porque esse estudo não foi validado. Esse estudo foi iniciado e intempestivamente parado pela gestão do Porto de 2016. Você falou de 2012, né? Em 2012, em várias oportunidades, né? Em 2012 era o engenheiro Renato Barco, que ele é do quadro de carreira, né? Ele já tinha saído até da companhia e foi convidado, e ele veio como diretor de planejamento, posterior como presidente da, então, Companhia Docas do Estado de São Paulo, né? A atual Autoridade Portuária de Santos, a APS, né? Então, esse aprofundamento numa via estreita, como é o canal estuarino do Porto, praticamente, a área de acessibilidade oceânica é pequena e ali não tem terminal, não está muito exposto, né? Ele teve que ser sucessivamente aprofundado. Isso mostra as vantagens, inclusive, que a gente mostrou ali, mas na aula está mais exposto, né? Entre 2008 a 2016, uma época que foi a época que teve os resultados do aprofundamento de praticamente 11 metros para 15 metros. E aí você reduziu a quantidade de escalas. Quer dizer, aqueles navios de 150 metros pararam de vir e aumentou o navio acima de 300 metros. Né? Isso se ganha com a economia de escala, se reduz custo, especialmente para o consumidor final. Né? Então, quanto maior o porte do navio, nós temos navio de 23 metros de calado operacional, inclusive na costa brasileira, não é navio de container, mas nós temos. Então, quando até foi falado na audiência pública que só daqui a 100 anos o porto ia passar de uma necessidade de 18 metros, que, em função do túnel, está a 21 metros de profundidade, pela PIAN, que é um pouco mais de 18 metros, né? E pela norma brasileira, NBR também, né? Isto limita o porto a 18 metros, 18 ponto alguma coisa, né? Isso é perigoso, tem que estar validado esses 17 metros. Não foi validado porque essa pesquisa foi interrompida pela gestão de 2016, que inclusive deu problemas com a própria diretoria, não por causa disso, né, mas por causa de outras coisas, né, e isso ficou prejudicado. Mas é preciso, os sinais mostram que o limite do porto é 17 metros, são sinais. Né? E chegando a 17 metros, você perde a oportunidade de entrar com um navio de 23 metros, de calado operacional, porque tem esses navios já na rota leste-oeste, não tem na norte-sul, né? Mas com exceção do minério, mas na rota leste-oeste tem navios de contêineres, né? De 23 metros de calado operacional. Isso a gente reduz tanto o custo, né? Como o caso do contêiner, porque o contêiner tirou tanta gente da beira do cais, mas gerou tanto mais empregos na cadeia de suprimentos, porque ele fez nascer fábricas, fez nascer fazendas, fez nascer uma cadeia de suprimentos que não existia. Né? Então, o que a gente lamenta é que esse trabalho tenha sido interrompido, inclusive com a participação desse núcleo de apoio ao ensino e pesquisas portuárias, o NAPORT, né? Com professores, com gestores de porto, né? Inclusive outros portos, né? E que a gente lamenta, mas não vai ter como Santos ficar fazendo 35% da corrente de comércio do sistema portuário nacional, né? Desses 166 bilhões e 480 bilhões de dólares, FOB, né? Se não aumentar, e não é só a profundidade, né? É a largura, a questão não é só a profundidade também, né? É a largura e também a sinuosidade, né? Que dá condições desses navios de 400 metros de comprimentos entre paralelos entrar em porto, né? Então, para esses navios, a gente recebeu benefício, porque os caminhão, o vagão, a gente também tem o benefício desses bitrens, desses vagões de 120 toneladas por vagão, né?
mas o navio é a grande referência, né? Porque ele transporta por longo curso, por cabotagem também, mas especialmente por longo curso, né? E isso nos traz benefícios de redução do custo logístico. E isto é excelente, né? Redução de custo. E nós temos que continuar, porque, como todos nós sabemos, a gente chega a ter 20% de um custo de uma mercadoria logístico. Isso é um absurdo, né? Tem países, isso é 5%, né? Professor, obrigado. Eu vou aglutinar aqui duas excelentes perguntas, até em função do tempo, para a gente tentar atender o máximo possível de alunos. O João Pedro, o João já mais uma, pode pedir música do Fantástico, já é a segunda boa pergunta do João hoje. João Pedro pergunta, né, se o modelo de gestão portuária de Santos é landlord. O professor trouxe muito bem na aula, né, as funções e atribuições dos diversos entes no Porto Santos. E com isso, professor, eu vou juntar essa pergunta com a pergunta do colega aqui, Danilo Hilário, né, que ele pergunta se a responsabilidade pela dragagem nos terminais, aqui eu creio que ele quis dizer berços, né, de atracação, se a responsabilidade, de quem é a responsabilidade. Então, juntando essas duas perguntas, professor Aloysio, como ficamos aí? No mundo todo, a maioria dos grandes portos é landlord, né? E no Brasil também, né? Com algumas exceções. Nós temos uma privatização recente do Porto do Espírito Santo, né? Então, Codesa, que foi privatizada e está lá, né? Já tem alguns problemas, né? A Austrália tem uma referência muito grande também sobre os portos privados, né? Que também perderam essa modelo landlord, né? Que praticamente o landlord, a infraestrutura na área do porto organizado, né? Na área de hoje também chamado da área de poligonal do porto público, né? Quem investe é o Estado, tá? Seja ele o município, seja ele estadual ou União, né? Quem investe é o Estado. Mas quem opera e quem investe na superestrutura, tá? É a empresa que fez aquele arrendamento, né? Então, o landlord praticamente no mundo todo. Os próprios Estados Unidos, em Houston, por exemplo, é um porto público, totalmente público. Não é nem landlord, é aquele início ainda. Mas a maioria dos portos, né, Nova York, Los Angeles, os grandes portos lá, né, Los Angeles, Long Beach, né, até mesmo Auckland, é landlord, né? Então, a maioria desses grandes portos tem esse modelo landlord, né? O Brasil também tem os terminais de uso privado, conhecidos TUPs, né? Que investe mediante uma autorização e homologação também do Estado, a iniciativa privada, né? Mas, de uma certa forma, os portos públicos no Brasil são modelos landlord, né? O Estado investe na infraestrutura e é operado, e também em quem investe, e isso a lei anterior, essa atual, a de 93, né, facilitou muito, porque o Estado não tinha mais fôlego, inclusive, de substituir um guindaste, né? Então, os modelos landlord foram beneficiários porque trouxe os arrendatários, a iniciativa privada, para investir na operação, ou seja, na superestrutura, né? Comprar aqueles equipamentos de 3 milhões de dólares, né? Investir num treinamento sucessivo e atualizado de toda a sua corporação, né? Incentivar, fomentar a pesquisa, né? Infelizmente, o Estado ele tem dificuldades, inclusive em pesquisa. Nós somos muito pobres. No Brasil, quem faz pesquisa é a Embrapa, né? A área de energia um pouco. E a área de transporte é muito frágil, né? É carente
de pesquisa, né? Tanto que um gestor que não era nem do Porto interfere numa pesquisa, parou a pesquisa, e aí, como a pesquisa ela demanda investimento, né? Uma pesquisa dessa colocada como os professores fizeram aí, né? Uma pesquisa para fazer um porto para águas profundas, né? Ela demanda muito investimento. Você tem que criar esses modelos, tem que ter pesquisadores, pessoal qualificado, né? Pesquisadores que entendam muito dessa área hidráulica, né? A gente vê, às vezes, aqui em Santos mesmo, o pessoal entrando num catamarã e ficando mostrando bordo e estibordo, né, de um navio, proa e popa, mas não sabe nem o que é um disco de Princeton, por exemplo. Né? Mas ficar falando, e não fala um pouquinho da parte hidráulica, né? Variação de marés, correntes, até margem de porto, porque a margem direita, porque a margem esquerda, às vezes a pessoa tem essa dificuldade, né? Que é a parte hidráulica, é uma área muito de área portuária, né? Mas a geografia nos ensinou isso lá no meu tempo no primário, né? Hoje no ensino fundamental, né? Então, essa parte hidráulica ela nos faz muita necessidade de conhecimento, né? Para que a gente também possa explorar isso e possa ter um limite, né? É o Danilo Hilário, né? Pegando o gancho, do canal de quem as responsabilidades legais nos terminais. Na área do porto organizado é do Estado, né? Do esporte público é do Estado. Agora, se é uma TUP, né? Por exemplo, Porto Santos mesmo tem TUPs dentro da área do porto organizado, mas que estão fora da poligonal do porto. Ali cabe ao terminal privado, né? Mas, por exemplo, o canal ele é uma área pública nesse caso aí, e é o Estado que investe na dragagem. Agora, nesse terminal onde foi arrendado recentemente, no Espírito Santo, né? Antiga companhia Docker do Estado do Espírito Santo, né? Era um porto federal, hoje é lá iniciativa privada, né? Há uns ensaios, a administração do Porto de Paranaguá, que tem excelente administração, né? Eles estão fazendo um trabalho que demandou muito pesquisa deles mesmos, né? Ali é um porto estadual, né? E eles estão fazendo um ensaio para arrendar também a dragagem. É como se fosse um terminal arrendado para a movimentação de contêiner ou de sal, etc. Né? Então, a dragagem também poderá ser arrendada, está nesse processo, né? E se fala assim em outros postos também fazer isso. Então, é a iniciativa privada que vai fazer essa dragagem, né? Nesse caso. Né? Mas, por enquanto, em portos públicos é o Estado que tem que fazer a dragagem, é a atribuição dele, né, fazer essa dragagem. Inclusive, tem um órgão competente do próprio Estado que dá o início do trabalho para ou uma dragagem de instalação ou uma dragagem de aprofundamento, enquanto que a dragagem de manutenção fica por conta das empresas. Obrigado, professor. Eu vou trazer aqui pautar uma pergunta minha agora. Chegamos às 8h20. Quero agradecer a audiência dos alunos e aproveitar que estamos aqui com 3 feras de Porto, né? Muito se fala em acessibilidade, em limitações, né, do canal de acesso, mas nós temos agora, por exemplo, uma demanda que vai começar a aumentar bastante, né, para ser atendida pelo Porto de Santos, devido a essa restrição no Rio Grande do Sul, né? Então, começaremos a receber cargas aqui e até onde eu sei, né, Santos, além de alguns outros problemas de acesso, também temos limitações significativas de área de armazenagem, né, que é um dos subsistemas aí essenciais para a boa eficiência do porto. Gostaria das considerações aí. O que o senhor acha, professor Aloísio, se realmente temos limitações, né, que
impedem uma melhora de eficiência aqui do Porto de Santos? Eu sou muito crítico nisso aí, né? Porque nós temos uma carência muito grande de pesquisa, mas isso é causado por uma carência de gestão. A nossa política de gestão de empresas brasileiras, nós temos aí de petróleo, uma grande referência que eu tenho é o BNDES, né, que ainda consegue ter uma gestão razoável, né, por causa que tem uma política um pouco melhor para a gestão, né? Então, nós colocarmos gestores para eleger prefeito, governador, isso para a gente não é bom. Não é bom para o cidadão, não é para o portuário, não é para um professor, para o aluno, é para o cidadão, né? Em que a gente tem que ter uma gestão, né? Tem que ter uma política de gestão. Se nós entrarmos no Estatuto de Roterdã, do Porto de Roterdã, está lá escrito, né? Ninguém pode interferir, né? Nem Deus. Tá? Parece que Deus não pode interferir na autonomia administrativa e financeira desse gestor para ele cumprir as metas, porque ele tem que cumprir metas. Se ele não cumprir as metas, ele está fora, e tem até multas, etc. Né? Então, mas para isso ele tem uma autonomia administrativa e financeira, está no Estatuto. Né? O Brasil tem uma carência, inclusive, de autoridade portuária. O que é autoridade portuária? Está denominada na lei, né? É denominado na lei, autoridade portuária. Mas o que é isso? Né? Alguns portos, inclusive, está lá autoridade portuária de Barcelona, etc. Mas a gente praticamente nem conhece, porque está escrito, não precisa. Tem fé pública. A Polícia Federal tem fé pública, né? O sistema aduaneiro tem fé pública, né? A saúde tem fé pública, né? A gente, com essa autoridade portuária, está denominada, né? Ela precisa ser, no meu ponto de vista, regulamentado, né? Enquanto ela não for regulamentado, a gente não tem isso, né? Mas a gente tem demandas fortes nessa área de política, né? E aí eu até pulando muito, mas indo muito mais além do que só Porto, né? Ou a gente tem um problema de ensino, né? De educação muito forte, né? E era necessário que nós até tivéssemos uma gestão melhor de ensino, de educação, né? Nas escolas, para que a gente pudesse dar essa facilidade para a população em geral, né? Porque uma população com melhor conhecimento, né? Igual os grandes países nórdicos, ou próprio aqui pertinho, Estados Unidos, né? Eles não votam perfeito, mas votam melhor. E esse é o nosso problema, né? Educação. Tá? Eu queria só, por gentileza, sabendo que o professor Holanda também é um grande conhecedor aí da armazenagem no Porto de Santos. Qual a sua visão, professor? Temos ou não carência de armazenagem aqui em Santos? Professor Alexandre, eu vou pelo pensamento aí do professor Aloísio. O governo ele bateu o martelo, vou comprar. Muito bem, está certo, tem que regular o mercado. Mas eu faço a seguinte pergunta: e os demais segmentos aí do governo com relação à parte logística? Pensaram alguma coisa? Eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, talvez aí muitos aí não vivenciaram isto, o professor Aloísio sim. Não sei se o professor Aloísio está lembrado aí da época que o Brasil ele importou leite, feijão, carne. Acredito que o professor Aloísio deva lembrar dessa época. E nós tivemos uma necessidade brasileira de importação, aplaudida, né? Decisão do governo, só que o governo esqueceu da parte de logística. Então, nós tivemos aqui no Porto de Santos navios que retornaram, porque ficaram aqui 2 meses para descarregar feijão, por exemplo. Feijão, quando já estava num estado deteriorado, que não tinha nem mais condições. Nós descarregamos aqui no Porto de Santos paletes e paletes de leite.
só que não tinha onde armazenar. Então, esse tipo de problema, né, é que me preocupa. Eu não vejo hoje o Porto de Santos como um local capaz de receber isto. Não temos armazéns, tá? Mas acredito que o governo federal já tem alguém estudando isto, em distribuir aí em outros portos do Brasil que têm essa condição. Então, é muito preocupante quando se vê assim, da noite para o dia, o governo declarar 263 mil toneladas de importação. Como, por onde e quando? Porque essa é a minha opinião. Eu não conheço o desenho, né, que o governo fez a fundo, mas esse é o meu ponto de preocupação. Isso aí, professor Holanda, é uma referência, inclusive, ao grande tempo de permanência de carga que fica nos armazéns, nas instalações armazenadoras dos portos brasileiros, em relação a portos do mundo. Eu me lembro, em Kuala Lumpur, porto da Malásia, né? Eu vi ali descarregar em 2007, se eu não me engano, 600 contêineres de um navio, 600 contêineres equivalentes a 20 pés de navio. No dia seguinte, não tinha nenhum contêiner mais no porto, no terminal lá, né? E eu, caramba, menos de um dia o contêiner. Aí está conversando com o administrador, né? Ele falou: não, aqui não tem que ficar contêiner mesmo, vai ficar lá no agente que é regulador disso, né? Ou regulador de estoque, ou de preço, etc. Né? Os terminais aqui não têm essa função, né? E no Brasil, esse tempo de permanência de mercadorias, o passageiro já bronqueia, né? Imagina o passageiro aí ficando muito tempo preso, às vezes, no armazém de passageiro ou nos aeroportos, né? Ele sai correndo, né? Mas a carga não consegue, né? Então, ficar uma carga de média superior a 20 dias armazenada, isso antigamente, a própria Companhia Docas de Santos tinha a sua receita principal no armazenamento, tá? E isso está até hoje, tá? Mas eram outros tempos, né? Praticamente aquela área é a mesma, não alterou. Aqueles 8 milhões de metros quadrados, ele praticamente é o mesmo, é a mesma área, né? Não está alterada por aí, né? Então, é muito tempo esse tempo para ficar uma carga armazenada. E aí você tocou também nesse conceito de logística, né? A logística esse conceito chegou aqui no Brasil, inclusive com aquele professor Novaes, né? Que nos anos 1950, se eu não me engano, né? Tem literatura dele sobre isso, né? Falando de transporte, não era nem bem logística. Mas ele avançou logo, inclusive os órgãos representativos da área de transporte começaram a conversar muito com esse professor, né, Antônio Galvão Novaes, né? Ele, e depois também com o Nicolau Gualda, que veio logo em seguida, né? Para trazer, para avançar nesses conceitos, primeiro de transporte, né? O que é transporte, né? Mas teve um ministério aí, Ministério de Transportes, que fez assim um plano nacional de logística de transporte. Olha, aí os professores deram um pulo, né? Porque submeteu um componente de logística, né, à logística, né? Porque essa proposição ela se submete. Logística se submeteu ao transporte, quando é o inverso, né? O transporte é um componente da logística, né? Então, é um componente muito forte, né? Tem um maior peso, inclusive. Mas até mesmo esses conceitos, né? E o Brasil só passou a ter isso a partir de 1950, né? Até hoje, mesmo, o pessoal confunde ainda o que é transporte, o que é logística, né? Não fala a mesma língua, né? Não fala podia até ser o inverso, sem problema nenhum, desde que o conceito também fosse inverso, né? Agora, a gente está falando em cadeia de suprimentos, né? Em sistema de informações para essa cadeia de suprimentos, né? E aí a gente vê assim o Estado e
nós vamos ter aí uma excelente aula de logística também, dessa parte de difusão de conhecimento, né? Com uma professora excelente, né? Que ela fala, mostra assim, tudo tem logística, né? Até ela dá um exemplo lá numa orquestra, né? Aquela orquestra lá, ela pergunta, tem logística lá? Aí o pessoal responde e vai em seguida, né? Eu acho que eu me alonguei um pouco aí, tem mais gente, né? O professor João, ele parece que ele quer falar, está conseguindo falar. Eu vi aqui que você escreveu. Bom, eu posso falar, Luísio? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, longe pode de falar casa. rápido, que a gente já está vencendo, já venceu o tempo. Eu penso o seguinte, que esse setor de logística, de distribuição, teria que ter, não só o porto, teria que estar com uma sinergia com as plataformas de distribuição, não necessariamente no porto, porque aí já teria um endereço para esse feijão, por exemplo, entendeu? Então faltam armazéns não só para recepção, como também para quando tem uma produção grande de grãos, muitos produtores perdem uma parte da produção por falta de armazéns. Então, esses armazéns teriam que ser vários em pontos estratégicos, que não tem no Brasil, e esses sim teriam ligações. Então, o que está faltando, no meu ponto de vista? A inteligência, né? Antigamente nós tínhamos o J-Pot e tal, mas tudo bem. Essa é a minha opinião e eu acho que é relevante e preocupante esse assunto aí de navios terem voltado e navios que não estão mais querendo vir para Porto de Santos. Eu teria mais algumas coisas a falar, mas eu queria deixar esse recado aí. Legal, professor. Tá. Obrigado pela sua observação. O Alexandre que está vendo aí o tempo, não sei, eu acho que nós atrasamos, a gente tem direito a uma folguinha, não tem? Sim, professor, tem uma pergunta aqui do Vitor, apimentada, né? Essa eu deixo para o senhor. Opa, perdão. E o que o senhor acha da privatização da autoridade portuária que parou sobre os portos no último governo? Então, isso é chute, né? O Brasil tem essas questões que chutam, né? um modelo, né? E a gente chama até a atenção desses componentes de qualquer empresa, né? Ter modelos, né? E aí as referências que nós temos de privatização da autoridade portuária, a questão não é essa privatização, não é a autoridade portuária. Essa autoridade portuária, ela não tem uma política de gestão. Não tem, não, né? Porque tem até a lei aí das estatais, né? Mas ela demanda ter uma política de gestão, né? Tipo as da União Europeia, a americana, os Estados Unidos da América do Norte, mesmo até da Ásia, né? Que tem regimes mais fechados, mas o gestor lá do porto de Xangai, ele tem metas, sim, né? E se não cumprir a meta dele, sei lá. Mas, de qualquer maneira, o problema nosso não é a privatização, porque eu que trabalho nessa área há muito tempo e fui empregado de carreira por 56 anos da administração do Porto de Santos, o que eu sentia era que esses gestores chegam lá, nunca ouviram falar de um sistema, não conhecem um sistema, né? Mora em Paris e vem para ser gestor do Porto de Santos, isso é um absurdo, né? Então, nós vimos área de portos gastando muito mais do que empreendimento em processos desse tipo, né? Então, a questão nossa é de política de gestão, né? Que é muito frágil e essa, sim, tem uma carência muito grande. Nós não temos referências boas, né, como a Austrália, como a Inglaterra, tem mais um ou dois países aí que privatizaram, né? A Inglaterra privatizou numa época em que estava um problema muito forte lá
e a chamada primeira-ministra lá, ela foi, isso nos anos 60, 70, né? Privatizou tudo. Tá? A Austrália fez uns ensaios aí também há uns anos atrás, e está com problemas graves lá no esporte, né? O próprio porto aqui do Espírito Santo, né? Houve uma reclamação muito grande de aumento de tarifa, né? Todos os esportes têm que abaixar essa tarifa. A tarifa portuária, ela tem uma representação muito pequena nos custos portuários, que não é só tarifa, tá? Mas ela tem que contribuir reduzindo esse custo tarifário, de modo a que também outros custos sejam reduzidos. Mas aí também a gente bate no outro problema, né? Os encargos e os tributos no Brasil, né? Como é que um tripulante de bandeira estrangeira ganha muito mais do que um tripulante de bandeira brasileira e custa muito menos, né? Os economistas estão com a palavra, né? Mas o professor Holanda deve conhecer isso bem melhor até do que eu, né? Porque a gente só verificava isso em trabalhos, em pesquisa, etc., né? Mas isso é um absurdo, em que, por isso que tem muita gente que tenta hoje até sair do Brasil, né? Quanto à carga, fugir do Porto de Santos, a gente perde carga, mas o Porto Santos não consegue perder tanta carga assim. Essa carga de alto valor agregado perdeu até em 2023, perdeu sim, né? E por causa dos commodities, né? O commodities, Santos é o maior exportador hoje de açúcar, é um grande importador de fertilizantes, de sal razoável, né? Mas sal tem uma aplicação forte, por causa do saneamento básico, né? Mas os commodities, né? A soja, o milho, até mesmo os farelos, né? Ele tem importância, mas no momento que começa a competir com a carga de alto valor agregado, isso faz que a gente perca, né? Então, pode ser que o commodity tenha um nicho em Santos, mas não pode se abrir mão da carga de alto valor agregado, especialmente o container. Santos movimenta 40% do container de todo o sistema portuário nacional, né? E é com isso que ele ganha esses 30 e poucos por cento dessa corrente de comércio, não é balança comercial. A gente chama também bastante isso, atenção, né? A corrente comercial é a soma da exportação com a importação, né? Enquanto que a balança comercial é a diferença de um pelo outro, né? Nós somos superioritários, isso é muito bom também, mas é bom, melhor ainda, que a soma das duas, porque a importação também importa. Não é como dizia aquele ministro, né? Também importa, né? Porque quando a gente importa uma máquina, a gente está dando condições de aumentar o PIB, porque nós vamos fazer gerar algum bem com aquela máquina, né? E vão gerar serviços também, né? Quer dizer, o PIB está concorrendo com isso, né? Então, a privatização da autoridade portuária não é o problema está numa política de gestão que dê metas e autonomia administrativa e financeira, e que esse gestor esteja comprometido, né? Não é ficar na China vendo túnel, que não é um gestor que está que vê túnel, que está que vê configuração de porto, etc. É o empregado do quadro de carreira, pelo menos o empregado do quadro de carreira. Obrigado, professor. Também concordo, né? Acho que o Brasil, independente do modelo de gestão, carece muito de planejamento. Acho que essa é uma deficiência cultural nossa, né? Bom, estamos chegando aqui ao final. Quero agradecer a presença dos professores presentes, professor Holanda, professor João Gomes. Professor Aloísio, antes de nos despedirmos aqui da turma, eu quero deixar um aviso, né? Essa será a nossa dinâmica de curso, ou seja, a aula do professor Aloísio já estava disponível, as aulas gravadas, vocês têm essa oportunidade de assistir às aulas e vir a fazer esse sumário da aula e participar do nosso debate. Já estão disponíveis na plataforma a aula número 2
do professor João Gomes, que está aqui presente conosco, e na próxima quarta-feira, às 19 horas, lembrando que será quarta-feira, às 19 horas, o nosso horário, teremos a nossa aula ao vivo número 2. Só um último aviso, né? Nosso curso, até dezembro, faremos algumas visitas ao Porto Santos, e também a algum terminal portuário, porém, essas vagas são limitadas e os alunos com melhor frequência no curso é que serão privilegiados. Não é isso, professor? Gostaria e peço para o senhor fazer as considerações finais e despedir aí da nossa turma, por gentileza. Bom, muito obrigado àqueles que se inscreveram nessa 6ª edição desse curso de Fundamentos de Logística, Infraestrutura e Ambiente Portuário, já conhecida no Brasil todo, inclusive até no exterior, né? Nós já tivemos alunos, e eu tenho, assim, por amigos meus, que os filhos nos Estados Unidos se inscreveram, também em outros países se inscreveram, né? E estão assistindo, ou não estão, vai ficar gravada, né? Mas um especial agradecimento a esse grupo difuso do Núcleo de Apoio ao Ensino e Pesquisa Portuária, aos alunos presentes de corpo ausentes, né? Como a gente gosta de brincar, aos todos os professores, pesquisadores, trabalhadores, a todo o segmento portuário, e também muito especial à Fundação Centro de Excelência Portuária, CENEP, que abraçou esse curso e deu a oportunidade de nós expandirmos um pouco desse conhecimento. Foi o início de cursos, praticamente, do NAPORT, né? E que tem uma ambição de passar para a especialização, depois do MBA, passar para o mestrado profissionalizante, e chegar até 2030 à universidade corporativa, né? Como a Petrobras tem, por exemplo, né? Outras instituições têm, tem a Universidade do Porto, né? Na verdade, não é da cidade do Porto, em Portugal, mas é uma universidade portuária aqui no Brasil também, né? Então, meu agradecimento aos professores presentes, João Holanda e Gomes, e ao moderador aqui presente também, professor Alexandre, e todos eles estão numa parte dessas aulas, né? E dessas 28 aulas que gravadas, dessas aulas também ao vivo, que ficam também gravadas, não é isso, professor? Elas ficam gravadas, né? Exatamente. E, dando sequência, eu, infelizmente, por um problema relevante, eu perdi uma pessoa muito querida, e foi exatamente na quarta-feira, eu não pude estar presente, né? Então, infelizmente, veio para hoje, uma sexta-feira, incomodando aí a todos vocês. Então, mais um obrigado aí por dedicarem esse tempo de vocês aqui presente. Muito obrigado à Fundação CENEP, muito obrigado a todos vocês. Meus sentimentos, professor.